Olá, turma abençoada, bom dia, que a graça e a paz estejam sobre a sua vida. Bora avançar mais um dia, bora romper diante daquilo que o céu já liberou sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um momento devocional. Você que já está se chegando, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Enquanto a turma entra, eu vou orar, vou agradecer ao Senhor por mais um dia. Amém? Aí onde você está, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor e agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. Fala, Pai, muito obrigado por mais esse dia. Mais um dia que o Senhor te escolheu. Você acordou, você está respirando e você tem motivos para poder agradecer. Já já nós vamos ler o provérbio do dia, mas antes de ler o provérbio do dia nós vamos orar. Amém? Papai, nesta manhã nós queremos te agradecer, Deus. Agradecer ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor, por sua graça sobre as nossas vidas, por tudo aquilo, Pai, que o céu já liberou sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor. Papai, esta manhã eu quero pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Por tantas coisas que pensamos, falamos ou fazemos que ofende a Tua santidade, Pai. Nos perdoe em nome de Jesus. Pai amado, que seja uma manhã de recomeço para muitos aqui. Que o Senhor possa mesmo ensinar, Deus, a cada uma dessas vidas que o caminho que leva à vida eterna, que o único caminho que contém verdade é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Nós carecemos, Pai amado, da Tua palavra. Nós carecemos de ouvir as direções do céu, daquilo que o Senhor tem para falar a nosso respeito. Nós ansiamos por esse momento, Papai, de ser conduzidos na Tua palavra. Papai, que essa palavra ela possa mesmo vir como uma semente que vai cair numa terra boa, numa terra fértil e vai produzir frutos, Pai, a 30, 60, 100 por um. Deus, eu oro por vidas que não acordaram bem, por vidas que acordaram angustiadas, desesperadas, às vezes doentes, enfermas, Pai. Com preocupação, eu quero orar por essas vidas nesta manhã, que elas possam encontrar um lugar de descanso no Senhor, um lugar de confiança em Ti, um lugar de depositar, Pai, a esperança delas no Senhor. Que elas entendam que a felicidade não está relacionada com a circunstância, mas está relacionado com quem nós somos em Ti, Pai. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos eleitos, Pai, há muito tempo. Obrigado por isso, Jesus. Eu oro por essas vidas, que o Senhor possa mesmo derramar alegria, ânimo, força, renovo sobre a vida de cada um que chegou aqui desanimado, Pai amado, triste, esperando uma palavra do céu. Que eles possam mesmo se sentir amados, confortados pelo Senhor. Que eles possam mesmo ouvir a Tua voz nesta manhã. Pai, eu oro também por aqueles que acordaram alegres, por aqueles que acordaram saltitantes, felizes. Eu quero Te agradecer pela vida deles, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Que nós não venhamos sair debaixo da nuvem, Pai. Que nesta manhã seja uma manhã da gente dar mais um passo diante daquilo que o Senhor quer que a gente faça, Pai. Fica à vontade, a minha vida eu entrego nas Tuas mãos. Eu Te peço para que o Senhor conecte o meu espírito com o Seu espírito e que eu possa mesmo ser um instrumento do Senhor nesta manhã, Pai. Reconheço que como um vaso de barro assim eu sou. Se a Tua glória me encher, se a presença do Senhor estiver sobre mim, será um vaso radiante. Mas se o Senhor for embora, Pai, não tenho nada para oferecer para esse povo, nada, Pai. Então fica comigo, Jesus. Fica comigo, Espírito Santo. Pai, lidere sobre a minha vida, sobre a minha alma e fale ao Teu povo nesta manhã em nome de Jesus. Amém e amém. Que seja mais um dia da gente dar um passo em direção à vontade de Deus em nome de Jesus. Amém? Bom dia, povo lindo. Cadê o povo mais cheiroso dessa terra? Cadê esse neném de mamãe? Pega aí a sua água, o seu lápis, a sua Bíblia. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda em nome de Jesus.
Nós temos motivos de sobra para poder agradecer e falar: Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Olha, eu sei que não é uma oração que vai fazer você queimar por Jesus, mas eu tenho certeza que lendo a Bíblia todos os dias, você vai ser uma pessoa que anseia todos os dias mais dessa presença, mais por Jesus. Eu vejo às vezes os pregadores orando e falando: Deus, incendeia essa igreja, Deus, sabe, gera fome e sede. Pode ser uma oração que vai ser feita várias vezes por diversas pessoas, mas se as pessoas não entenderem que se você não conhecer quem Deus é, você não vai sentir fome e sede por Ele. Se você não entende o que o céu diz a seu respeito, se você não sabe quem você é, não tem como eu falar pra você assim: seja cheio da presença de Deus, tenha fome desse. Não tem como. Mas a partir do momento que a gente começa a ler a Bíblia, e a gente vai conhecendo quem Jesus é, quem Deus é, quem o Espírito Santo é, como eles operam, uma pessoa, né, um só Deus operando em 3 pessoas. Se você não entende isso, não vai ter fome, não vai ter sede. Porque eu falo que eu durmo apaixonada com Deus e acordo, clamando por Ele, falando: Pai, eu tô com saudade. Como que eu posso sentir saudade se eu nunca vi Deus? Deus é como o vento, gente. A gente não vê, mas a gente sente. A gente sabe que Ele tá ali. E cada vez que eu vejo mais a palavra, mais apaixonado por Ele eu fico. Eu desde 2022, final de 2022, acho que desde 2022, que eu leio Provérbios todos os dias. Todos os dias eu leio Provérbios. E cada vez que eu olho para Provérbios eu falo assim: meu Deus, isso aqui eu não tinha entendido antes. Eu tô falando sério. Eu fiz não foi um propósito, mas eu fiz um compromisso comigo de ler Provérbios todos os dias. Então todo dia eu leio o provérbio do dia. Nesses 2 anos, pode ser que algum dia eu tenha comido algum provérbio, sabe? Passei rápido assim, ó, só li rapidão para eu poder fazer o provérbio do dia, porque todos os dias eu faço provérbio do dia. Se for no meu Instagram, você vai ver que desde 2022 tem postagem de provérbios. Então todos os dias eu leio provérbios. Um dia mais a fundo, um dia menos, um dia rápido, um dia eu detalho, mas todos os dias Provérbios falam comigo de uma forma linda. Sabe? E aí eu fico assim: meu Deus, como que eu não tinha enxergado isso aqui antes? E aí eu fico mais apaixonada por Jesus, e mais eu quero conhecer Jesus, mais eu quero estar com Ele um dia. Aí eu agradeço: Pai, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado por tudo que o Senhor fez. Eu tenho um coração muito grato a Deus. Igual eu chego na igreja no domingo, e já faz tempo que eu não entro na igreja para pedir, faz tempo. Quando você tem conhecimento de quem Cristo é, você entende que não se trata de pedir, mas se trata de estar no lugar que Ele queria que você estivesse. E eu só sei agradecer, eu fico: santo, santo, glória, aleluia. Bom dia, Sabrina, começou agora, chegou a tempo, minha querida, Deus te abençoa. Sabe, eu fico: Deus, o Senhor é bom demais. Bom demais. Sou muito grata a Deus. E quando eu acordo, eu falo: obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Então eu não sei como é que você acordou, mas eu quero te encorajar a já trocar as suas vestes. Troca as suas vestes. Eu não sei se você acordou murmurando, reclamando, e talvez você fale que não é um murmurador, mas você acordou falando assim: nossa, hoje tá nublado o dia. Nossa, não tem o que eu queria comer hoje no café da manhã. Não, mas esses meninos já acordaram me gritando de novo. Nossa, meu marido deixou esse aqui trem de novo. Nossa, já falei 50 vezes com ele para não deixar o sapato dessa forma. E aí você já acordou virada no girar e reclamando. Talvez você já acordou falando assim: nossa, tem que trabalhar. Nossa, meu carro enguiçou de novo. Talvez você já acordou falando um tanto de trem cheio de problema para resolver. Antes de você querer reclamar, antes de você pegar sua trouxa da reclamação, sabe? Você vai pegar, guarda seu coração e fala: Deus, muito obrigado por mais um dia que começou. Não comece com o pé esquerdo, não. Comece com o pé direito. Segunda-feira com o pé direito. Como é que pisa com o pé direito? Agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer ao quê? A quem me abençoou.
Não é assim? Quem esteve comigo tem que agradecer. Então vira aí. Trocou a veste? Não vou ficar falando para quem não trocou a veste ainda não. Vai trocar suas vestes. Se você já trocou as vestes, glória a Jesus por isso. Se você acordou bem, eu fico feliz por isso. Vão lá comigo em Provérbios 17. Se você entrou aqui na live rapidinho, já vai sair. Eu quero liberar uma palavra sobre sua vida. Não sai antes dessa palavra, tá bom? Combinado? Combinado. Vamos lá para Provérbios 17, versículo 27 e 28. Eu amo Provérbios 17, amo. Se você pegar meu Provérbios 17, ele tá todo grifado. Todo. Ai, Jesus. Todo, eu amo tudo. Vamos lá, Provérbios 17, 27. A palavra diz o seguinte: quem é verdadeiramente sábio? Você é sábio? Responde para mim. Sim, sou sábio. Não, não sou sábio. Usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas emoções. Até o insensato, ele passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Provérbios vai nos falar muito sobre controlar as nossas emoções e controlar as nossas palavras. Às vezes você fica falando aí um tanto de abobrinha. Eu não tô falando de falar muito, igual eu sou faladeira, né? Eu falo muito. Provérbios está se referindo de falar pouco, não é tipo você não conversar com ninguém. É de quando você for contar uma situação, seja sucinto. Vai justificar um fato, não se enrola na justificação. Tem gente que não sabe explicar o que ele quer. Isso é falta de sabedoria. O que você quer? Eu quero isso. Raira, eu queria saber o dia que eu posso para poder... eu pensei de fazer, sabe, um dia um café. A pessoa não consegue ir direto ao ponto. Isso é falta de sabedoria. Raira, que dia que eu posso ir na sua casa tomar um café? Raira, como é que eu faço para poder isso aqui? Como é que eu faço para isso aqui? Tem gente que enrola demais. Tem gente que chega numa roda de conversa e fala só abobrinha. Não sai nada de bom da boca dele. Insulta, murmuração, soberba, altivez de espírito e um monte de coisa mais. Isso é falta de sabedoria. Se você não tem conteúdo para colocar para fora, fica calado. A palavra fala que até o tolo, o insensato, ele se passa por sábio quando ele fica calado. É nesse sentido que a palavra está dizendo. Se você não tem nada a acrescentar, se você não tem um ponto certo a falar, não enche de abobrinha as coisas, sabe? Quando o professor falava assim, alguém tem alguma dúvida? E a pessoa levanta a mão para perguntar, professor, que dia é a prova? Não é aquele horário para perguntar que horas que é a prova. Ele está perguntando se tem alguém que está com dúvida no assunto que ele estava explicando. A palavra de Deus está dizendo, olha, se você não tem muita sabedoria, fica calado. Não fala asneira, não. Não fala abobrinha. Não sei qual é a expressão aí de onde você é. Qual é a expressão para falar, tipo assim, não fala tolice, não fala coisa errada. Qual é a expressão? Abobrinha? Não fala abobrinha. Não sei se você sabe, mas aqui pra mim, falar abobrinha é tipo... falar tipo asneira, coisa errada, asneira. Fica calado que é melhor. É isso. Vou ler só mais um versículo. Versículo 19. Quem gosta de brigar ama o pecado. Quem confia em muralhas procura a própria ruína. Pesado, né? Quem gosta de brigar ama o pecado. Quem confia em muralhas procura a própria ruína. Isso aqui, gente, serve para aquele povo que quando alguém vira e fala assim, tá numa discussão, e aí você vira e fala, já entendi, tá bom. E aí a pessoa fica blá, 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 blá. Mas eu quero falar, eu tenho necessidade de falar, me escuta porque eu quero falar. Tem gente que fica taiado, tem gente que fica bravo quando alguém não briga.
Talvez você tá assim, sua esposa ou seu marido, ele tá nessa situação, seu pai, sua mãe, o seu filho, sua filha, você fala uma coisa e a pessoa responde, tá bom. Você fala, mas não é tá bom que eu quero ouvir, eu quero brigar. Eu quero fight. A palavra fala que a pessoa que ama brigar, ela ama o pecado. A pessoa que gosta de brigar ama o pecado. Quem confia em muralhas, né? Quem tem um pensamento muito certo, muita convicção, eu tô protegido porque eu sei quem que eu sou, cuidado. Não vai assim muito armado não, sabe? Nós precisamos buscar esse lugar de sabedoria. Esse lugar de ser regado pela palavra de Deus todos os dias e só dar um passo se Deus nos autorizar a dar. Amém? É isso. Eu falaria mais um Provérbios. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Gente, isso aqui é forte demais. Eu não sei se você entende, isso aqui está lá em Provérbios 17, no versículo 3. Depois leia o provérbio todo, 17 todo, porque tem muita sabedoria aqui. O fogo prova a prata e o ouro. Para tirar impurezas, imperfeições da prata e do ouro, para purificação, a prata e o ouro é submetida a muita alta temperatura. É muita temperatura. Porém, a palavra fala assim como o fogo, ele traz a pureza, né? Ele mostra a pureza da prata e do ouro, o Senhor prova o coração. Quer dizer que o Senhor coloca o nosso coração em alta temperatura para retirar toda a impureza, para retirar toda faísca de sujeira ou qualquer coisa que possa estar ali que não traz pureza para o nosso coração. E como que o Senhor prova o nosso coração? Fazendo a gente passar por prova. Fazendo a gente submeter a algumas certas circunstâncias, desafios, obstáculos da vida que vai extrair de nós uma pureza de coração. 2 Coríntios 3:18 vai falar sobre purificação, sobre nós olharmos para Jesus e sermos transformados de glória em glória. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Você que passou rapidinho e só escutou o provérbio do dia, é isso. Que o Senhor te abençoe. Vá para o trabalho com Deus, vá viver seu dia abençoado. Mas se você pode, fique com a gente, porque o nosso devocional é lá em Números. Eu só passo em Provérbios para compartilhar o provérbio do dia. Já faz alguns tempos que eu estabeleci esse costume aqui, da gente ler o provérbio do dia, pelo menos um versículo, e depois ir para o nosso momento devocional. Provérbios carrega sabedoria. Que você seja regado, sabe, por essa sabedoria em nome de Jesus. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Eu vi no início, Valdelane está de férias. Valdelane. Coisa boa, viu, ter você aqui. Luana, Samira, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Pati, Gene, Isa. Que alegria ter vocês por aqui. Talvez é a primeira vez, talvez você não me conhece. Eu faço devocional aqui pela manhã todos os dias, de segunda a sexta. Tem uma vez no mês na quarta e uma vez no mês na quinta que eu não apareço porque eu tô fazendo capelania prisional. Mas o restante dos dias eu estou aqui, firme e forte, lendo Bíblia com vocês. Seja bem-vinda, Andreia. Coisa boa ter vocês por aqui. Nós estamos numa trajetória, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos agora estacionados em Números. Hoje nós vamos ler o capítulo 30 e o capítulo 31. Vou dar uma pincelada rápida para você não ficar de fora e não perder aquilo que a gente está estudando. Nós vimos a história de Deus retirar o povo do Egito para levar eles para uma terra prometida. Deus havia prometido uma terra para esse povo. Esse povo estava no Egito sendo escravizado e eles tinham uma cultura de adoração a outros deuses e várias outras coisas mais. E o Senhor fala, eu vou retirar vocês daqui. Deus escutou o clamor deles e retira eles da terra lá do Egito e vai levar eles a uma terra prometida. Porém, durante a trajetória aqui, de sair do Egito para a terra prometida, aquele povo vai viver muitos milagres, vai ver sinal do céu, vai ter um relacionamento com Deus face a face. A gente vai ver Deus estabelecendo a presença dele novamente no meio daquele povo, porque desde o momento que o homem peca lá no Jardim do Éden, Deus retira a presença dele do meio do povo. Porém,
quando o povo está no deserto, Deus estabelece a presença dele novamente, que é a instituição do tabernáculo. O tabernáculo era o lugar da presença, o lugar onde Deus vinha para visitar aquele povo. Só que nessa trajetória, o povo é muito murmurador. O povo ainda não tinha perdido aquela cultura, sabe? E toda vez que Deus ele vai liberar algo novo sobre a nossa vida, se tem algo que ele vai mudar, a cultura. Então, se Deus está te fazendo passar por muita prova, se você tem vivido dias difíceis, pode, com certeza, acreditar que Deus está querendo mudar a cultura do seu coração. Todas as coisas obedecem um propósito do céu. E Deus falou assim, eu tenho uma promessa a cumprir sobre a vida de vocês. Porque um dia eu fiz uma promessa lá atrás para Abraão, um patriarca, né? O patriarca de vocês. Eu tinha uma promessa feita para eles. E eu vou cumprir essa promessa. Porém, Deus falou assim, eu não quero um povo corrompido. No tempo que eles ficaram no Egito, eles aprenderam a adorar outros deuses, uma cultura de idolatria muito grande, uma cultura de murmuração muito grande, e aquele povo tinha uma mentalidade de escravo. Sabe como é que é uma mentalidade de escravo? Escravo não acessa nada. Escravo não consegue acessar nada porque ele é escravo. Ele não tem direito de acessar. E tem muita gente que ainda está assim na presença de Deus. A sua mentalidade está como de escravo. Você não consegue acessar as bênçãos que Deus já liberou sobre a sua vida. E Deus já falou assim, filho, acessa. Isso aqui é seu. Isso aqui é seu. Faça. E você ainda não faz. Por quê? Mentalidade de escravo. E se está com a mentalidade de escravo, aí vai ter que viver debaixo da lei. Vai ter que ficar, tipo, Deus falando, faz isso, faz aquilo, isso aqui não pode, isso aqui assim, assim, assim. Por quê? Porque você não aprendeu ainda a viver debaixo da graça. Não é que debaixo da graça você faz tudo que você quer, mas debaixo da graça você acessa lugares que a lei não te dá direito. Entende? E nós precisamos mudar a cultura do nosso coração. Tô explicando para vocês entenderem. É isso que Deus tá fazendo. Porque às vezes você leu a Bíblia várias vezes e fica falando assim, nossa, por que Deus fez o povo passar por isso? Nossa, por que Deus fez o povo comportar dessa forma? Por que Deus matou? Por que o povo reclamou? Por que tinha uma coluna de nuvem? Por que tinha o sol ali, a coluna de fogo à noite? Porque Deus estava guiando um povo e Deus queria que aquele povo acertasse o caminho. A palavra vai nos dizer que a trajetória do Egito até a Terra Prometida era de 11 dias. E o povo está 40 anos no deserto. Quantas vezes a gente está da mesma forma? Da mesma forma. Sabe, era para você atravessar e chegar na sua bênção com 1 ano. Já tem 5 anos que você está no mesmo lugar e não sai. Por quê? Porque ainda não mudou mentalidade. Ainda está com mentalidade de ser escravo. Ainda está nessa mentalidade de ser mandado para poder fazer alguma coisa. Sabe, com Deus, Ele te dá uma liberdade muito grande. Uma vez que você entende o que Ele requer de você, Ele te dá passe livre para você transitar em uma determinada zona de espaço. Deus ele vai falar assim, ó, eu tenho isso aqui para você. Dentro desse espaço aqui você pode transitar da forma que você quer. E aí você tá aqui e não sai do lugar. Por quê? Porque Deus não me mandou sair. Às vezes Deus não vai ficar dando comando. Hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo. Não. Aprende que com o Senhor, Ele vai te ensinar o que você pode, o que você não pode. E você tem uma autonomia para decidir o que vai fazer. E isso a gente chama de livre agência. Tem coisa que a gente não pode escolher. Eu acho que tem coisa que a gente não tem livre-arbítrio. Não tem. Por exemplo, a gente não tem como determinar o dia da nossa morte. Quem determina é o Senhor. Mas a livre agência, nós temos. O que é livre agência? Deus não vira pra mim e fala assim, levante a xícara até a boca e beba. Não, eu bebo se eu quiser, ó. Eu escolhi beber. Isso é livre agência. Com quem você vai casar? É livre agência. Deus não vira lá do céu e fala assim, pá, martelo batido, Ana casa com o Marcelo. Não vai. Entendeu? Então tem coisas que nós precisamos fazer porque Deus já nos deu autoridade, autonomia para fazer. Só que aquele povo tá saindo com a mentalidade escrava. Então Deus está mudando toda aquela cultura, Deus está recalculando a rota, Deus está falando com eles assim, olha, não é isso. Viver comigo é fácil, mas vocês precisam andar nisso aqui.
Não vai poder matar, não vai poder roubar, não vai poder ficar com a mulher do seu irmão, não vai poder levantar falso testemunho. Se a ovelha, se você matar o boi do seu irmão, você vai ter que restituir. Eu quero vocês na minha presença, vai ter oferta de manhã e de noite. Por que que Deus está falando assim? Tem que fazer uma oferta de manhã e uma oferta de noite. É regra, é lei. Por quê? Porque até então eles não sabem como se comportar com Deus. Hoje nós não temos uma determinação de falar, tem que oferecer uma oferta de manhã e de noite. Nós não temos essa lei mais. Porque hoje entende-se que nós não temos mais uma mentalidade escrava e que nós não vamos ficar presos a render a Deus uma adoração pela manhã e pela tarde, mas que a nossa vida vai ser entregue em adoração, que a nossa vida vai ter adoração contínua. Da hora que nós acordamos, a hora que nos deitamos, a nossa vida precisa ser de adoração ao Senhor, de entrega a Deus. Compreende? Eu posso ler um amém? Fala um amém, gente, para eu entender que vocês estão aqui comigo. Escreve assim, a minha vida é de inteira adoração. A minha vida é de inteira adoração. E isso precisa ser uma verdade sobre nós. Ontem eu gravei um vídeo e era para postar só no Stories e depois eu acabei postando no feed. Um vídeo falando da limpeza do fogão. Eu tava limpando o fogão, um ato normal antes de eu começar a minha rotina do dia. Fui limpar o fogão porque ele tava sujo e eu entendi que aquilo que eu tava fazendo era um ato de adoração a Deus. Porque o cuidado, né, o manter a sua casa em ordem, em ter as coisas tudo limpinha, isso faz parte da adoração, gente. Quando Deus virou para o homem lá no jardim e disse, eu quero que você cultive esse lugar, eu quero que você cuide desse lugar. A palavra lá, cultivar, significa no hebraico abadi. Abadi significa, é o mesmo termo para poder servir, para limpeza, para cuidar. Então Deus estava falando com ele assim, olha, abadi aqui, esse cuidar, esse cultivar, é o mesmo termo usado, mas na frente se referindo à adoração. Como que abadi, cultivar, pode ser o mesmo termo que adoração? Significa que não existe um espaço, não existe um lugar correto para adorar ao Senhor. Como eu adoro a Deus? Nesse momento agora, nós estamos adorando a Deus com a nossa vida. Eu estou adorando servindo, você está adorando ouvindo, você adora escrevendo no seu caderno, você adora ir compartilhando depois essa palavra com alguém. Entende? A nossa vida precisa ser de inteira adoração. Então, quando eu estou limpando o fogão, eu estou adorando a Deus. Se eu estou tomando banho, eu estou adorando a Deus. Se eu estou lavando o carro, eu estou adorando a Deus. E se eu levo alguém na igreja, se eu busco, se eu dou carona para alguém, eu estou adorando a Deus. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que não é só 2 horários que nós devemos louvar o Senhor, mas a nossa vida é uma inteira adoração. A minha vida é de inteira adoração. Por isso que eu te disse lá atrás que nós não vivemos mais debaixo da lei. Porém, tem pessoas que não aprendeu ainda a viver debaixo da graça. A lei exige oferta de manhã e de noite. A lei exige descanso no sábado. A lei exige não comer a carne de porco. A lei vai falar um tanto de coisa que você precisa fazer. Ela te dá um quadrado e fala assim, fica dentro desse quadrado. E não saia dele, do contrário você vai morrer. A graça fala assim, eu já não tenho mais um quadrado, mas eu tenho uma redoma maior. Transita dentro dessa redoma conforme você entender. Só não saia dos limites. Existe um limite na graça, porém ela não é quadrada mais. Ela não é uma forma mais, mas ela vai falar assim, você tem direito de transitar nesse lugar. É isso, Val. Existe uma chave a ser virada na graça. O povo vem com o discurso de que na graça você pode tudo. Não! Não, na graça você não pode tudo. A graça é muito mais difícil que a lei. Porque a lei falava assim, oferta de manhã e de noite. E aí se você ofertasse de manhã e de noite, tá tudo certo. Na graça não tem horário estabelecido, o que torna mais difícil a sua entrega para Deus. Se você não tem horário para entregar, você fica assim, então não vou entregar horário nenhum. Não falou o horário que é para entregar.
Aí tem gente que acorda, vai pegar no telefone, vai fazer a vida, toma café e um monte de coisa e não orou, não agradeceu a Deus, não falou com o Senhor, sabe? Essa é a graça. Você tem um espaço para transitar, mas se você não souber transitar entre a graça, você vai se perder dentro dela. Então, Deus estava mudando uma cultura. Hoje, estamos debaixo da graça. Um lugar mais difícil de viver, mas muito mais confortável. Nós não temos que levar cordeiro em lugar nenhum. Nós não precisamos comprar nenhum animal para poder oferecer ao Senhor em holocausto. A gente não tem que ficar engessado num descanso no sábado, em cultuar a Deus no sábado, não. Hoje a gente cultua a Deus todos os dias da semana. A gente pode escolher um outro dia além do sábado para descanso. Hoje nós não seguimos mais a doutrina de não comer só a carne de porco. Mas nós precisamos ter uma modéstia com açúcar, com refrigerante. Porque o nosso templo é templo do Espírito Santo. E Deus ele estava estabelecendo que não podia comer carne de porco, porque a carne de porco era uma carne imunda. E eles podiam ser contaminados. E Deus estava falando assim, eu quero que vocês sejam um povo puro. Um povo com um corpo sadio. E hoje, se eu falar com você assim, não é só a carne de porco que tem problema para a sua saúde. Mas a Coca-Cola, a cerveja, a açúcar, fritura e um monte de farinha branca. Entende que na graça é muito mais do que a lei. Tem que tomar cuidado com camarão, salmão. Tem alguns peixes que são muito sujos e você precisa tomar cuidado com eles. Sabia que se você olhar para um salmão, ele tiver muito rosadinho, muito, com muita coloração, significa que deram uma coloração para aquele peixe tomar e ele ficar daquela cor? Na fase final do abate do peixe, eles dão uma coloração para ele, um corante, ele toma e a pele dele fica daquela cor. Então se você vê um salmão que tá até soltando tinta, zero saudável, ainda é caro. Isso faz mal, sabia? Pois é. Tudo isso faz parte de uma nova cultura dentro da graça. Deus não coloca lá, não pode comer salmão, não tem uma Bíblia falando não pode tomar Coca-Cola. Não tem uma Bíblia falando que açúcar faz mal pro seu corpo. Não tem isso na lei. Mas hoje, por estudos, a gente sabe que faz mal pro corpo. E se faz mal pro corpo, você não deve ingerir. Entendeu? Understand? É isso, vamos entrar aqui em números 30. Para você que tá aqui pela primeira vez, você entendeu o que eu tava querendo contextualizar para você, pra gente chegar nesse lugar? Nós estamos agora em um momento onde Deus falou com Moisés, Moisés, você vai morrer por falta de obediência. Mas antes de morrer, faça a contagem do povo para mim. Muita gente já morreu aqui no deserto. Nós estamos aqui 40 anos depois da saída deles no Egito. Muita gente já morreu por desobediência. E Moisés também vai morrer porque ele desobedeceu a Deus quando Deus disse para ele, fale com a rocha, e ele bate na rocha. E aí depois disso, Deus vai falar assim, Moisés, repasse para o meu povo acerca das ofertas, repasse para o meu povo acerca das festas que tem que ser guardada. Então, na sexta-feira, nós falamos sobre as ofertas que deveria ser entregue a Deus, os sacrifícios, o holocausto, e falamos sobre as festas que deveria ser guardada. Por exemplo, a festa do tabernáculo, a festa da cabana. Cada uma vai ter um significado. Deus queria que eles guardassem aquelas festas. E agora nós vamos entrar no ponto que Moisés está falando para aquele povo sobre votos e juramento. E isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. Quando a gente fala de voto, de juramento. Quem aqui já fez um voto para Deus? Ou já ouviu alguém falar de um juramento, de um voto? Eu conheço pessoas que nem é crente e fizeram um voto, por exemplo, de nunca mais comer pão se o Deus curasse um filho. Já ouviu falar disso? Ah, se o Senhor curar o meu filho, eu nunca mais como carne. Se Deus curar o meu filho, eu nunca mais faço isso. Já ouviram falar nisso? Alguém aqui já fez? Já fiz alguns votos com o Senhor. Fiz um voto porque o Senhor me pediu, né? O primeiro não, foi 1 ano sem comer pão de queijo. E o segundo foi 1 ano sem comer arroz. Eu já fiz.
Isso é um voto. Vou ficar, Deus, 1 ano sem comer arroz, e o meu propósito é esse, isso e isso. E foi um voto que eu fiz com o Senhor. Recentemente fiz 40 dias sem ingerir açúcar. E 40 dias sem ingerir açúcar. E açúcar até mesmo em composição de alimentos. Por exemplo, macarrão. Macarrão leva açúcar, você sabia? Massa de tomate leva açúcar. Cerveja, deixa eu ver, cerveja não, refrigerante que tem, né? Suco, tirei tudo. 40 dias, é um voto. Aqui nós vamos entrar nesse capítulo falando sobre o voto. Isso é muito sério. Porque se você faz um voto, você precisa cumprir com ele. Olha o que a palavra diz. Números 30, versículo 1. Moisés mandou chamar o chefe das tribos de Israel e lhe disse: foi isto que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Ele fará exatamente o que prometeu. Uma coisa é certa, a palavra nos diz que é melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. Deus não está te pedindo nada. Se você promete, você precisa entrar nesse lugar de cumprir. Se você fez um voto, deverá cumprir com as suas palavras exatamente conforme prometeu e não pode voltar atrás com elas. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, enquanto ainda estiver morando na casa do seu pai, e se seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, não for contra, né? Todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Ou seja, se uma pessoa, a filha, ela fez um voto, a partir de hoje eu só vou usar roupa branca ou roupa preta. Se o seu pai concordar com o voto, ela pode fazer o voto. Se o seu pai discordar, ela não pode fazer, porque ela está sobre a autoridade do seu pai. Seu pai é autoridade na vida dela, então ela tem que obedecer fielmente aquilo que o pai está fazendo. Tanto que, igual, por exemplo, hoje eu não sou casada, mas se eu faço uma coisa e a minha mãe, meu pai, eles negam aquilo que eu quero fazer, se eu fizer tá errado. Porque a palavra diz que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Eles são as primeiras autoridades sobre a nossa vida. E bobo é aquele que diz que ama a Deus, que obedece a Deus, mas não obedece o pai, não obedece o marido, não obedece às autoridades terrenas, liderança, pastores, por exemplo. Tá fazendo errado. A Bíblia diz, se você não obedece àqueles que você vê, como que você vai obedecer Deus que você não tá vendo? Como? Entende? O primeiro relacionamento com autoridade que vocês têm é o pai e a mãe. E aqui é mais sobre as mulheres, tá? É mais sobre as mulheres esse voto. Versículo 5. Mas se no dia que ficar sabendo o seu pai se recusar de deixar cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos e promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que a cumprisse. Então ela tinha que estar ali debaixo daquela ordenança, debaixo daquele mandamento. Se o pai autorizar, tem bênção. Se o pai não autorizar, não tem bênção. Agora, por exemplo, Raira, meu pai não é cristão, minha mãe não é cristã. Como que eu faço? Você vai tentar explicar para o seu pai e para sua mãe aquilo que você está fazendo. Tem coisas que, se o seu pai e a sua mãe não é cristão, você não deve se submeter, porque a autoridade maior é Deus na sua vida. Um exemplo que eu vou dar para você entender e ficar claro. Se o seu pai e a sua mãe falam assim, fala que eu não estou, e falar que ele não está, sendo que ele está, é uma mentira? Mentira, Deus falou que não pode falar porque é mandamento? Qual que você vai obedecer? O seu pai ou a Deus? Você vai obedecer ao Senhor. Você não vai falar, pai, mãe, não vou falar isso aqui, porque isso aqui não condiz com a palavra. Você vai desobedecer o seu pai e a sua mãe para que você não fique mal com Deus. Entende? É muito claro isso. Você não vai obedecer seu pai e a sua mãe em tudo só porque eles são autoridades, mas na verdade eles não estão alinhados com Deus. A sua demanda maior, o seu primeiro ponto em ser submisso é com o Senhor, tá? Vamos continuar. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar, e no dia em que ficar sabendo do voto da promessa, seu marido
levantar objeções, os votos e a promessa que ela fizer continuarão a valer, se ele não apresentar, né? Mas se ele apresentar uma objeção, mas se no dia em que ficar sabendo, o seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados e o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Sobre a mulher casada, ela fez um voto quando ela era solteira. Por exemplo, o voto de não ter filhos. Ela fez o voto dela, era ela e ela. Não quero ter filhos, pronto. Mas ela casou e o marido quer que ela tenha filhos. Aí o marido vai ter que falar, ó, não quero esse voto, você vai ter que ter filhos e ela vai ter que quebrar o voto dela e o Senhor a perdoará, né? Todavia, tanto o pai quanto o esposo que vai conduzir a mulher a esse lugar precisa ter sabedoria. Imagina só o marido que pede para a esposa, não quero que você cumpra esse voto, e é um voto que Deus pediu para a esposa. Que triste é, porque a mão de Deus vai pesar sobre o marido. Então, por isso que eu falo, os homens, eles têm uma responsabilidade maior. Às vezes a mulher acha, tipo assim, é muito difícil ser submissa. Não é difícil ser submissa quando o seu marido é um sacerdote. Quando o seu marido é um homem temente a Deus. É difícil ser submissa quando o seu marido é um incrédulo. É uma pessoa que não teme ao Senhor. Ontem meu pastor pregou uma coisa e ficou muito forte no meu coração, é que nós temos um costume de achar que temos direito. O cristão, a mulher, o homem, crianças, seja lá qual o departamento, o funcionário, o patrão, eles são cheios de direito. Mas nós precisamos que nós cristãos, não somos cheios de direitos. Nós somos cheios de responsabilidades. É diferente. Nós precisamos abrir mão desse lugar de direito. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. O homem acha que porque ele trabalha e ele provê dentro da casa, ele tem o direito de chegar e a casa tá limpa e a mulher servir ele. Não é assim que funciona. A mulher acha que ela tem o direito disso, daquilo, outro, porque ela que faz, ela tem o direito de fazer conforme ela quer. Não. Nós não temos direito, irmãos. Nós temos responsabilidades. E a palavra diz que o direito, né, que a responsabilidade que o homem tem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quem acha que isso é fácil, se enganou. Porque Cristo amou a igreja tanto que ele morreu por ela. Homem, como é que ele tem que se comportar? Morrer pela sua esposa. Você não tem direito mais não. Morre por ela. E mulher, seja submissa ao seu marido. É fácil nesse contexto quando o seu marido entende que ele precisa te amar como Cristo amou a igreja. Se tá errado isso na sua casa, não vai fluir as coisas. Mas no momento que todos consertarem os seus papéis e entender que você não tem direito dentro do seu lar, mas você tem responsabilidade, as coisas vão mudar na sua casa. Eu tenho a responsabilidade de cuidar dos meus filhos. Eu tenho a responsabilidade de cuidar da minha casa. Eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu marido. Eu que tenho a responsabilidade de tirar a teia de aranha da minha casa. E o meu marido, eu tenho responsabilidade de cuidar da minha esposa. Eu tenho responsabilidade de cuidar, de vestir ela de uma maneira digna. Eu tenho responsabilidade de adorná-la. Eu tenho responsabilidade de me preocupar com a saúde dela. Não, eu tenho direito. Não, para com esse negócio de tem direito. Ensina isso na sua casa hoje. Nós não temos direito aqui em casa. Nós temos responsabilidades. Filhos, você tem responsabilidade de honrar o seu pai e sua mãe. Responsabilidade de lavar uma vasilha. Responsabilidade de limpar a casa. Nossa, gente, eu tô bonita demais. Que isso, cara? Olha isso. Me desconcentrei com a minha beleza. Não sei o que aconteceu. Nós temos que parar, sair desse lugar de eu tenho direito, para entrar nesse lugar de eu tenho responsabilidade. Amém? Estão aqui comigo ou não? E aí pronto, aí ó, eu tenho povo que ainda concorda comigo, aí eu fico me achando. Tem dia que minha beleza ela tá incontrolável. Como águas de uma represa, incontrolável. É isso, gente. Eu tento levar a palavra o mais leve possível.
não é tão difícil, sabe? Eu sei que servir a Deus envolve... E você achou que não estava? Não, eu achei que estava menos, sabe, Luana? Eu achei que estava assim, normal. Mas teve uma hora que eu olhei e falei, oh, que isso? Tá demais, Raira. Eu sei que servir a Cristo envolve uma entrega, envolve renúncia, sabe? Muita coisa envolve. Mas não é difícil, não. Vamos terminar aqui. Versículo 10. Se uma mulher já for casada, morar na casa do marido, quando fizer o voto ou se comprometer por meio de uma promessa, e o marido ficar sabendo e não levantar objeções aos seus votos, a promessa que ela fez, ela continuará a valer. Mas se no dia que seu marido ficar sabendo, se recusar a aceitar o voto, a promessa será anulada e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido pode confirmar ou anular. Mas se ele não levantar objeção alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que estará de acordo com todos os seus votos. Se ele esperar mais de um dia e anular o voto ou promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa. Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre o homem e a sua esposa, entre o pai e a sua filha moça que ainda mora com ele. A viúva não tem que cumprir, porque a viúva ou divorciada, ela não vai ter pai sobre cuidado dela e nem um esposo, né? Então ela tá livre para fazer o que ela quiser, transitar aí nessa linha de fazer voto com o Senhor. Mas o que eu quero que vocês guardem antes da gente finalizar o nosso momento devocional é que nós podemos fazer voto com o Senhor. Inclusive o voto de Nazireu a gente leu lá em Levítico, é um voto de se consagrar a Deus. É o único voto que você pode fazer. Você vai falar assim, Deus não me escolheu. O voto de Nazireu é você se escolhe para Deus, entende? Você pode oferecer a sua vida a Deus. É um voto onde você não corta o cabelo. Sansão, ele era Nazireu. Não bebe bebida forte, não pode tocar em cadáver, não pode comer nada que vem de uva. É o voto de Nazireu. É um voto de consagração a Deus. E você pode implementar. Eu vou fazer o voto de Nazireu e vou acrescentar isso aqui, vou colocar isso aqui. É um voto de consagração a Deus. Nós vimos lá atrás sobre o voto, que tem bênçãos que vai acompanhar. Se você fizer um voto a Deus, tem bênçãos. Não é que você vai fazer e barganhar com Deus, eu não concordo com isso. Mas o Senhor, ele recebe. Eu já vi várias pessoas que falaram, Deus, se o Senhor curar a minha filha, eu nunca mais como carne. Ok, Deus pode até curar aquela pessoa e a pessoa nunca mais vai comer carne. Mas dá uma ideia de que quando se coloca nesse padrão de Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou te dar isso. Fica parecendo que o fato de você ter entregado algo para Deus é que Deus fez. E que se você não tivesse entregado, Deus não faria. Deus, ele faz independente daquilo que você faz ou não. A vontade de Deus é soberana sobre a nossa. Deus pode se inclinar para a sua fé. Deus pode ouvir a sua oração. Sim. Mas eu quero te ensinar que você não precisa fazer um voto de tolo para Deus fazer qualquer coisa. Uma oração é muito suficiente para Deus ele curar a sua filha, curar o seu filho ou alguém da sua família, sabe? Não precisa você falar assim, eu vou ficar sem fazer isso para Deus fazer aquilo. Não. Mas se o seu coração tiver a motivação correta, Deus, eu quero te entregar isso. Quero te entregar isso como um compromisso ao Senhor. Ok, tá? Tá legal. Deus, eu vou entregar com um propósito de te conhecer mais. Eu quero santificar a minha vida, por isso eu vou fazer um voto. E aí você precisa tomar cuidado com um voto de tolo. Jefté, já falei dele aqui. Quando a gente chegar lá no livro de Reis, acho que é Reis mesmo, nós vamos ver Jefté. Jefté vira para Deus e fala assim, Deus, se eu vencer a batalha, se o Senhor me entregar esse exército, eu vou matar a primeira pessoa que aparecer na minha frente ao chegar em casa. E a primeira pessoa que aparece na frente dele é a filha dele. Um voto de tolo, ele tem direito de matar alguém? Não tem. Prometeu algo que ele não podia cumprir, matar uma pessoa. Segundo, a filha dele foi a pessoa que apareceu. Tem que cumprir. Ele vai matar a filha porque ele fez um voto tolo. Não precisava fazer aquele voto, porque se o Senhor determinou que eles iriam vencer a batalha, tá resolvido. Se a mão do Senhor era com eles, ele não precisava fazer voto nenhum.
Então é isso que eu quero te ensinar, tá? Não faça voto de tolo. Você já sabe naquilo que você vai votar e vai prometer para Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas uma vez que você sacrifica, Deus, ele olha para sua vida, tá? Deixa eu ler aqui. Raira, se eu estiver em um jejum e o meu marido me procurar, então quebrou o jejum? Depende de qual que é o jejum que você está apresentando. Se for um jejum de não ter relação sexual, sim, mas o jejum de fazer relação sexual, você tem que falar com seu marido antes. Ó, meu amor, vou ficar tanto tempo assim de jejum e é isso. E aí, se ele concordar, pode. Se ele discordar, não pode. A palavra lá em 1 Coríntios vai falar, 1 Coríntios 7, que toda vez que você for fazer um voto de se abster de relação sexual, tem que consultar o seu marido antes. Mas se você tá num jejum, por exemplo, um jejum de... tô sem comer carne. Não tem nada a ver. Se o seu marido te procurar, tá check. Tá em dia com o seu casamento. É isso. Como eu faço um voto? Você vai falar com Deus aquilo que você quer entregar para Ele. E você fala, Deus, eu tô entrando aqui nesse período de consagração. Vou fazer um voto sem comer pão de queijo durante o período de 1 ano. E nesse 1 ano eu vou consagrar minha vida ao Senhor. Quero me tornar sensível espiritualmente. Isso, aquilo, aquilo outro. E aí você vai falar com o Senhor aquilo que você quer entregar, tá? Eu faço jejum toda quarta, só de líquido até às 13, às 15. Bênção, Renata. Deus te abençoe. Raira, fiz um voto quando eu era muito nova. Eu não era cristã e acabei quebrando o voto. Olha isso aqui. Muito bom, muito boa sua pergunta. É só você pedir perdão ao Senhor e o Senhor, ele entende que quando você era nova, você não tinha talvez o mesmo conhecimento que você tem hoje. Mas é sério, né? Se você fez um voto, teria que ter calculado a rota. Mas pede perdão pro Pai e vida que segue, viu, Dani? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui? Não. Fazer um voto para bens materiais é pecado? A gente não pode considerar pecado, né? As pessoas hoje estão muito apegadas, Rony. É sobre... É pecado ou não é? Não é que é pecado ou não é, mas qual que é a motivação do seu coração? Entende? Bens materiais... Eu não sou a pessoa que sou a favor de fazer jejum para ter um carro, de fazer um voto para ter uma casa. Não sou. Pode. Não é pecado. Mas tem que ver a motivação do seu coração, porque se você tem disponibilidade para fazer um voto ou um jejum para um bem material, você está se entregando na mesma medida para conhecer a Deus? Conhecer a Deus e se relacionar com Ele é muito mais importante do que qualquer bem material. Bem material é consequência do lugar que você chega. Entende? Nunca orei pedindo a Deus um apartamento, eu nunca orei pedindo a Deus um carro. Mas já fiz várias orações falando, Deus, nossa, se eu tivesse um carro seria tão bom, Pai. Porque tem coisa que é necessidade. Concorda comigo? Tem coisa que é necessidade da nossa vida. Mas tem que olhar onde seu coração está. Eu acho que você não precisa fazer um voto para ter um bem material. Você pode orar a Deus pedindo, mas se você vai fazer um voto, você vai fazer um sacrifício, faça por algo que vai valer a pena. Algo que é eterno. E não algo que se corrói. Algo que é terreno. Entendeu? Eu falaria isso. Falaria, Deus, igual, por exemplo, não sei qual que é a sua petição, mas se fosse uma casa, vira pra Deus e fala assim, Deus, eu preciso tanto de uma casa. Pai, o Senhor vê minha condição, o Senhor sabe que eu tô com dificuldade de pagar aluguel. Deus, me abençoa com uma casa, me abençoa com uma porta de emprego boa para eu conseguir juntar um dinheiro e comprar uma casa. Deus, me abençoa com uma proposta boa. Entende? Se você não tem condição nenhuma, zero, Deus, levanta alguém para me abençoar com uma casa. E eu acredito nesse milagre. Sabe? Eu digo a Deus que o dia que eu tiver um carro, eu vou dar carona para os irmãos da igreja, vou fretar. E eu nem habilitação tenho ainda. Pois é, Luana, mas eu te aconselho, antes de você pedir um carro, tá fazendo oração errada. A oração é, Deus, me ajuda a tirar a minha habilitação. Depois que você tiver sua habilitação, você pensa no carro. Deus tá falando assim, como que eu vou te dar um carro, filha? Se você ainda nem tem a carteira, não virou a chave para tirar a sua carteira. Raira, eu não consegui receber pensão por morte do meu marido. Vivíamos 21 anos juntos, mas só casei em outubro do ano passado.
Oh, meu Deus, que pena, Paulinha. Que pena. Mas lembre-se que o Senhor sabe de todas as coisas, né? Quando eu fui tirar CNH, eu queria não depender do meu marido. Quando entendo meu erro, quando eu entendi meu erro, eu pedi a Deus para me entregar somente quando as minhas intenções estivessem de acordo com a palavra. Estou habilitada. É isso. Uma irmã falou para eu fazer um voto para eu conseguir na justiça a pensão. Tá errado. Faz isso não, Paulo. Você vai fazer um voto ou um jejum para você viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Se tem alguma coisa travada na justiça, se tem algum principado que se levantou, aí você pode jejuar e falar: Deus, eu vou jejuar 21 dias. Eu tô te dando um exemplo, não tô falando que você tem que fazer isso não. Você vai orar a Deus e perguntar para Ele o que você tem que fazer. Quem que vai te dar esse norte é só o Senhor. Mas você vai falar: Deus, eu vou fazer um jejum de 21 dias, comendo só legumes e frutas, a fim de que, se tiver algum principado, alguma potestade travando a minha bênção de chegar, que caia por terra em nome de Jesus. Mas está entendendo que o jejum, o voto, ele é mais na esfera espiritual do que natural? Não é porque você vai fazer um voto, a justiça vai virar ao seu favor. Não, tem nada a ver com isso. Você vai pedir, tipo, Deus, se tem algum bloqueio, se essa bênção era minha e o diabo está travando, eu quero que o Senhor quebre em nome de Jesus. Aí você vai posicionar como uma cristã, vai ganhar em oração. Mas falar que vai fazer voto para liberar? Você vai fazer o voto, irmã, não vai mudar nada. Já tô te adiantando. É isso, gente. Tem alguém que tá assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e gostaria de aceitar hoje pela primeira vez? Se você quer, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você já era cristão e se afastou do caminho, se desviou e hoje você quer reconciliar com Jesus, essa manhã é para você, meu irmão. Você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Minha irmã, você que se afastou dos caminhos, você que tá virada aí, ó, com a cabeça em outro mundo, só quer saber de sair, de beber, de festança. E olha, essa vida não é para você mais, filha. O Senhor já te tirou desse lugar, o Senhor já te tirou dessas roda de ficar escarnecendo junto com amigos que não te leva em nada, não acrescenta em nada na sua vida. Sai desse lugar, volta hoje para Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu falo demais. Gente, eu tenho que terminar em ponto hoje. Hoje nós começamos a nossa mentoria, 10 horas eu tenho a Vivi. Vai ser um tempo lindo, eu creio. Preparei bastante coisa, vou tomar café, Vivi. Não sei se você tá aqui. E vou preparar as coisinhas para estar com você. Depois tem mais. Hoje é o dia inteiro de mentoria. Glória a Jesus. Finalizando com a Val às 20 horas, né, Val? Olha, tô assim, ó, com expectativa. Glória a Jesus. Estou em uma situação... se você é salvo, escreve aí, eu sou salvo. Eu estou em uma situação na justiça, pois estamos com um propósito de oração todas as noites no meu quarto. É isso. Propósito de oração para destravar qualquer coisa que possa estar travando a sua bênção. Demais. Desculpa, Raira, tenho que sair agora. Um beijão. Beijo, Claudinho. Vai com Deus. Uma semana abençoada para nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gracinha linda. É isso. Vai ser um dia abençoado. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos e repete assim comigo: olha, Deus está te dando uma nova chance. Se você quer voltar para os caminhos, escreve assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu vou orar, vou fechar meus olhos. Se na hora que eu abrir, você perder a vergonha, você escreve aí, porque hoje é manhã de você voltar para Jesus. Toma cuidado. O Senhor avisa poucas vezes, hein? Pai, repete assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida dos teus filhos aqui diante do Senhor. Obrigada por cada um daqueles que o Senhor confiou a mim. Nesta manhã eu passo a vida deles para o teu cuidado, papai.
Cuida deles no dia de hoje de uma forma linda, rega eles pela tua palavra, rega eles pela tua benevolência, pelo teu favor, por tudo aquilo, Pai, que o céu já liberou sobre a vida deles. Paulo ora e chora e sente dor de parto, Pai, para que nós conhecêssemos a vontade do Senhor. Deus, eu oro para que a vontade do Senhor seja revelada sobre a nossa vida. Eu oro, Pai amado, para que a gente possa entrar nesse lugar de confiança em Ti, nesse lugar de entregar o nosso coração ao Senhor e ter uma vida reta, Pai, em obediência diante do Senhor. Pai, nesta manhã, faça queimar corações aqui, Pai. Eu sei que o Senhor vai fazer queimar esses corações para fazer um voto ao Senhor. Mas esse voto é para se fortalecer espiritualmente. Esse voto é para te conhecer de verdade, Pai. Em nome de Jesus, toca nos corações, Pai. Aqueles que sentiu o queimar do Senhor no coração vão fazer um voto ao Senhor. Pai amado, esse voto é para se entregar mais, é para fluir diante daquilo que o Senhor já reservou para a vida deles. Não nos deixe andar fora da nuvem, Pai. Nós queremos entrar nesse lugar de te conhecer cada dia mais. Eu oro, Pai amado, por essa vida que o Senhor está me incomodando. Pai amado, que essa pessoa perca a vergonha e volte ao Senhor nesta manhã. Reconcilie com o Senhor, Pai. Livra ela das armadilhas do diabo. Livra ela, Pai, da morte. Livra ela da perturbação. Livra ela, Pai amado, do espírito de engano. Em nome de Jesus, Espírito Santo, convença essa vida. Convença essa vida, Espírito Santo. Satanás, você não tem poder sobre essa alma. Essa alma é do Senhor. É do Senhor. Papai, eu entrego essa vida nas tuas mãos. Convença ela do pecado, do juízo e da morte e leva ela a um lugar de vida. Esta é a minha oração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um que esteve aqui pela manhã. Cada um que passou por essa live. Abençoo eles com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Coloca uma vida, Pai, na nossa vida, para que a gente possa fazer a diferença no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nós vamos chegando ao final da nossa live. Eu não sei. Se o seu coração queimou, faça um voto ao Senhor. Busque primeiro a Ele, sabe o que Ele quer de você. E peça para Ele te conduzir sobre o que você vai entregar. Não faz na emoção, não faz voto de tolo, sabe? Mas faz sério com o Senhor. Clécia, o Senhor te recebe de volta em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Vou orar pela sua vida. Clécia, coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu me reconcilio com o Senhor. Me livra de toda armadilha do diabo, de todo espírito da morte. Me retira de mesas que o Senhor já não tem mais para mim. E escreve meu nome no livro da vida. Pai, toma a vida da Clécia nas tuas mãos. Que o Senhor possa mesmo conduzir ela num caminho de vida. Que ela possa mesmo caminhar e prosseguir com o Senhor. Que nada possa atingir a tua serva, Pai. Que o Senhor possa regá-la com boas amizades, com as porções que vêm do céu, Pai. Livra ela de toda armadilha, de todo levante do diabo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Clécia, eu tô feliz pela sua vida. Ai, soltou aqui na minha mão. Que bom que você escolheu hoje voltar para o Pai. Que bom que você escolheu hoje voltar para esse caminho. Fico muito feliz. Muito feliz. Mas o Senhor ainda me fala que não é você a pessoa que Ele estava livrando de morte, sabe? Eu fui incomodada durante a oração o tempo todo. Tem alguém aqui que está vivendo com a vida revirada. E é amanhã para você voltar para Jesus. Eu não sei quem que é a pessoa, mas o Senhor sabe. E às vezes a pessoa tem vergonha, sabe? De escrever no comentário: eu quero voltar. Olha, volta enquanto tem tempo, meu irmão, minha irmã. Não sei quem é você. Aleluia. Aleluia. É isso, gênio. Xerebalabasub de calabaxê. Levanastobe alabassi. Aleluia. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. É você, filha. Fala com o Senhor: Jesus, eu quero voltar nessa manhã.
Eu quero voltar nessa manhã. O Senhor te livra, filha. O diabo estava fazendo a armadilha para te matar. Mas Deus, ele é muito bom. Muito bom. Você não precisa ter medo. O Senhor é que guarda a sua família, é Ele que provê dentro da sua casa. Então não tema de entregar a sua vida a Ele, confiar que Ele vai fazer, que Ele vai prover. Eu creio que depois você vai voltar e vai dar seu testemunho aqui. De onde que o Senhor te tirou, sabe? Quero te ver aqui, Gênio. Vou anotar seu Instagram, porque é você que o Senhor está dando livramento nessa manhã. Aleluia. Não sei o que você faz, não sei como é que é a sua vida, mas hoje o Senhor te recebe de volta. Só permanece debaixo da nuvem, tá? E se eu posso te dar um conselho, sai do meio de todas as suas amizades, de todas, não fica com uma. Sai de tudo. E procura uma igreja próxima da sua casa, começa a participar de ciclo de oração, de culto, o que você conseguir. O que você conseguir. Eu não sei se é você era a pessoa que estava com vergonha de manifestar? Depois eu quero conversar com você no privado. Me chama que eu vou falar com você. Pai, eu entrego a vida da Jenny nas tuas mãos. O Senhor sabe, Pai, o que o diabo vem tramando sobre a vida dela. O Senhor sabe da escassez que essa menina está passando, o que ela vive. Quero pedir para que o Senhor abra as portas do céu sobre a vida dela. E que ela não tenha dúvida, Pai, que isso vem do Senhor. Prova, Pai amado, para ela que o Senhor é Deus na vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero te ver aqui pelas manhãs, gente. Dá bobeira não, tá? Se você der bobeira, o diabo vai te matar. Turma, eu tenho que ir embora. Hoje eu não posso enrolar. As segundas agora eu não posso enrolar mais, porque senão eu fico atrasada pros próximos compromissos, né? Um beijo no coração de vocês. Beijo. Um queijo. E até amanhã, se Deus quiser, viu? Tô esperando vocês amanhã. Beijo, beijo, beijo.